A Rádio Bandeirantes promoveu ontem um fórum sobre educação, nessa série de fóruns que nós estamos fazendo essa semana, celebrando os 86 anos da Rádio Bandeirantes. 2 assuntos que nós vamos dividir com você que está conosco agora no Jornal Gente. A questão da reforma do ensino médio e a questão da preparação dos nossos jovens para o mercado de trabalho. Sobre ensino médio, nós vamos ouvir a palavra agora do coordenador pedagógico da Secretaria de Educação de São Paulo, Renato Dias. O Renato faz parte do governo Tarcísio de Freitas, ou seja, é uma pessoa que naturalmente tem alinhamento com a reforma que foi implementada no ensino médio. E mesmo assim ele faz algumas ponderações bem críticas, principalmente a quantidade de matérias que foram criadas no ensino público de São Paulo, sem que as escolas tenham condição de oferecê-las aos alunos. Segundo ele, tem professor ministrando matéria com a qual não está muito bem familiarizado, não. A ideia era fazer um ensino médio mais atraente para o aluno, considerando que o ensino médio tem, historicamente, taxas de evasão importantes conforme os anos vão andando. E o Brasil talvez fosse um dos poucos países no mundo que ainda não tinha dado ao aluno, nessa etapa da aprendizagem, da escola, a possibilidade dele escolher o que aprender e como aprender. Em São Paulo, o que se configurou nos últimos anos foi o que na nossa avaliação é uma hiperdiversidade de itinerários formativos. São 11 itinerários que os alunos têm para escolher. Dentro de um cenário pós-pandemia, dentro de um cenário em que a carga geral básica ficou reduzida. Qual o cenário que esses meus alunos de agora me contaram? Professor, eu tenho 2 horas ou 1 hora de matemática e eu tenho 6 horas de arquitetura contemporânea. É muito legal a arquitetura, é muito legal mídia, é muito legal comunicação no currículo nesse momento, nessa fase. Só que o que acontece com a matemática? E o que o Renato defende? Abolir a reforma do ensino médio? Não, mas fazer ali ajustes que sejam mais próximos da realidade. Quem também esteve conosco no fórum foi o CEO do CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola, Humberto Casagrande. Ele falou hoje sobre o grande desafio, que é preparar o jovem, especialmente aquele que não chega ao nível universitário, para ingressar no mercado de trabalho. Eu ouço muitas vezes pessoas falando assim, porque na Alemanha, na Áustria, funciona assim, a educação no Reino Unido, tal. Quer dizer, o Brasil é outra realidade. Então eu entendo que a educação deveria abraçar o trabalho. E como é que você faz isso? Quando foi dito aqui do ensino médio, esse 5º itinerário é o que deveria ser o mais importante, que é o quê? O jovem trabalha no outro período. Então ele estuda de manhã, à tarde ele trabalha, e esse trabalho da tarde vale como currículo escolar para aquele momento. Essa, para mim, é a grande solução da educação, porque o jovem, quando ele estiver trabalhando, ele não vai evadir a escola. E se ele evadir a escola, ele perde o emprego. Então ele vai na escola, ele vai estudar, ele vai se dedicar. Então, na minha opinião, acho que há um deslocamento, né, em relação à nossa realidade e o que as pessoas que estudam a educação teorizam. Com a maior boa vontade, claro, todo mundo quer acertar, mas eu acho que tem muitos erros. Muito educadamente, o Humberto diz que muitas vezes a gente teoriza a educação no Brasil como se a realidade do Brasil fosse a de outro país, como ele cita, né? Suécia, enfim. Ele citou uma pesquisa, Pedro, Cláudio, Sônia, que é impactante. Segundo ele, 70% dos jovens que trabalham hoje, ou nos projetos de estágio ou de jovem aprendiz, 70% usam o que eles recebem para ajudar a pagar conta em casa, conta de luz, conta de água, alguma prestação, ou seja, é um dinheiro com o qual a família conta também. E é por isso que é tão importante que a gente foque nessa faixa de entrada no mercado de trabalho. Senão, o jovem, a jovem termina o ensino médio, não faz universidade, não trabalha e fica em casa. E aí é uma geração perdida, né? Exatamente, Thaís. É uma discussão muito importante, Cláudio, Pedro. A gente quer também convocar os ouvintes, todo mundo que acompanha o Jornal Gente, porque é uma geração pós-pandemia. Não tem como a gente falar. Por isso esse fórum foi de extrema importância. Parabéns, mais uma vez, ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, porque essa é uma discussão que a gente tem que ter todos os dias. Todos os dias. O que acontece, então, com essa geração? Quer dizer, que no Brasil
Porque aqui na Europa, você tem uma educação que é totalmente bancada pelo Estado. Aliás, as melhores escolas aqui, elas são as escolas públicas. E escolas, aqui na França, eu falo especificamente, que se adaptaram ao pós-pandemia, que recuperaram as aulas quando teve lockdown, essa história toda, mas assim, não só do ponto de vista tecnológico, que a solução na época foi, vamos colocar então a tecnologia, vamos fazer as aulas online. Mas, gente, e aquela família que tem um celular, que é para a mãe ou para o pai ou para o arrimo de família trabalhar, e como é que uma criança dessas vai fazer lição? Então é uma discussão extremamente importante que a gente tem que ter todos os dias. A educação no Brasil devia ser uma discussão diária. A Sônia tem toda a razão, esse tema deveria ser tratado o tempo todo. Não admira que a gente tenha gerações de profissionais de diversas áreas atuando em áreas completamente distintas, né? Aqui no nosso país, exatamente por falta de orientação lá no ensino básico, no ensino médio, a falta de direcionamento, por exemplo, que a reforma do ensino médio proporciona. Foi a melhor novidade na educação, sem dúvida nenhuma, foi a reforma do ensino médio. E, novamente, no Brasil, a discussão disso, da reforma, decorre de interesses ideológicos, políticos, partidários até, né? Qual é a lógica do atual governo? É desmontar o que foi feito, né? Ainda que tenha sido uma coisa boa, como é o caso da reforma do ensino médio que foi implantada no Brasil no governo de Michel Temer. E não foi produzido pelo Michel Temer, pelo governo dele. Era uma reforma que já estava pronta para ser implantada há muitos anos. Diversos governos participaram da elaboração dessa reforma. O próprio PT participou também. Sim, exatamente. Aí quando é hoje, aí aparece lá um ministro que cai do nada, né, de paraquedas no MEC e diz, isso aí precisa ser melhor discutido. Como assim? Isso foi discutido durante uma década, talvez mais até. Né? Mas o que a gente vê são esses desacertos se consolidando no Brasil cada vez mais. É preciso repensar essa coisa da pandemia. Até hoje não me sai da cabeça a declaração aqui no nosso programa do então secretário de Educação, Rocieli Soares, que hoje, aliás, é secretário de Educação do Estado do Pará, ele falando sobre os prejuízos da educação. Uma pesquisa indicou que os alunos teriam 4 anos de atraso no aprendizado em razão da pandemia. E aí, quando a pandemia começa a ceder, ou as pessoas estavam já imunizadas, etc., aí greve. Meu Deus do céu, né? Quer dizer, a mentalidade do sindicalismo brasileiro, que é o mais atrasado do planeta, né, é essa. Aqui no Distrito Federal foram 2 anos e meio sem aulas presenciais. Quando a aula foi retomada numa segunda-feira, na terça eles já declaravam greve. Meu Deus, né? Quer dizer, é preciso comprometimento maior de toda a sociedade, mas sobretudo do setor educacional com a educação. Cláudio, nesse painel aí ontem, né, sobre a educação brasileira no fórum que a Rádio Bandeirantes está levando ao ar nessa semana em comemoração aos seus 86 anos, né, e tem muita declaração para a gente puxar ao longo dessa história aqui de políticos, de especialistas na Rádio Bandeirantes, nós indicamos aqui um caminho para as autoridades que é investir no trabalho. O jovem precisa trabalhar, a gente precisa dizer isso com todas as letras, porque se o jovem não começar a trabalhar, nós vamos ter o aprofundamento dessa questão que foi apontada aqui pela Thaís, com esses números estarrecedores. O presidente do CIE disse para nós que falta qualificação. Na escola também se aprende alguns conceitos básicos, por exemplo, de marcenaria, de elétrica, hoje em dia de programação, que é um dos empregos do futuro. Isso se ensina assim na escola e com o novo ensino médio. Os especialistas apontaram ali correções pontuais para a gente levar esse novo ensino médio, né, para a prática, mas nenhum deles se colocou contra sobre essa história de revogação aí que foi aventada, o que seria um retrocesso absurdo. Agora, nós precisamos investir e discutir isso, porque parece que é um tabu você falar que jovem precisa trabalhar. Se ele vai para a escola de manhã e ele trabalha à tarde, ele tem um ofício, ele ajuda a família com esse dinheiro, ele começa também a aprender um pouco de educação financeira sobre os seus ganhos e depois disso ele vai progredindo, ele vai ganhar
ganhar mais. Ele vai, quando terminar ali o estudo, ele já vai estar preparado pelo menos para alguma atividade. Nem todo mundo precisa ser doutor. Ou isso é um absurdo falar isso aqui no rádio. É claro que é importante você falar isso. Lícitos, é muito importante, viu, Pedro? Então, viu, Sônia? Existem trabalhos tão lícitos e muito mais valorosos do que o de um PhD. Você tem a certeza disso? É isso mesmo. Mas olha, eu nunca ouvi dizer na minha vida de alguém que começou a trabalhar jovem, bem jovem, e desandou, né? E, esse cara não deu para nada na vida porque ele começou também, a trabalhar cedo. Eu nunca vi, pelo contrário. O que a gente sabe, o que a gente tem conhecimento é de exemplos absolutamente fantásticos de pessoas que, inclusive, transformaram suas vidas, né, através do trabalho. O maior investidor da Bolsa de Valores, pessoa física do Brasil, Luiz Barsi, ele era engraxate aos 9 anos de idade, engraxate. Morava num cortiço em São Paulo. Hoje é bilionário. Por quê? Porque ele aprendeu o valor do trabalho desde cedo. Né, desde cedo. E estudou, economista e tal, concluiu diversos cursos, mas assim, ele aprendeu o valor do trabalho, isso é a vida. Mas no Brasil, o trabalho não admira, né? O trabalho virou uma coisa meio pecaminosa, virou pecado, virou um crime, né? Quando se fala em trabalho para, por exemplo, jovens do ensino médio. E olha, acho que um outro dado que foi trazido aqui no Fórum da Rádio Bandeirantes sobre educação que eu queria colocar na mesa é o seguinte: esteve conosco um representante do Todos pela Educação, que é uma ONG que tem muitos dados a respeito da educação no Brasil. Ele citou que nesses exames que são feitos de proficiência, no ensino médio hoje no Brasil, 94% dos alunos têm um conhecimento insuficiente das matérias de exatas. Matemática, física, química, 94%. 94%. Basicamente, a gente está excluindo aqui a população brasileira quase por inteiro da possibilidade de atuar nas profissões do futuro. Hoje, o que tem de emprego sobrando no mercado? Teve já série de reportagens do Jornal da Band mostrando isso. É emprego na área de tecnologia. Como é que você vai trabalhar em tecnologia sem ter, pelo menos, o conhecimento rudimentar desse tipo de disciplina e ter o treino mental para fazer a sua cabeça funcionar desse jeito? Então, assim, o mercado de trabalho está mudando de uma forma muito rápida, os empregos estão sendo transferidos para outros países, e a gente vê a questão da Índia, por exemplo, hoje, que é um polo tecnológico, é um polo de medicina, e muita coisa do que a gente consome aqui nesses setores é feita na Índia. Como é que a gente vai alcançar isso? Então, a gente está marcando o passo aqui, às vezes em discussões como essa que o Pedro traz, não é? A gente ainda discute se cabe ou não se abrir espaço para que o jovem entre no mercado de trabalho. Estamos sendo atropelados pela realidade. Então, como é que se muda isso? A nossa função aqui é colocar o assunto em pauta, é o que a gente está fazendo. Só para dar o crédito, é o Gabriel Correia aí do Todos pela Educação. Obrigada, Pedro. Estava com a gente, né, Thaís, que trouxe esses dados aí. A gente também avançou no tema para o futuro, viu, Cláudio, no debate de ontem aí, Sônia. E o Schiller, Fernando Schiller, nosso cientista político, que é professor do INSPER, né, gosta muito desse assunto, foi convidado conosco para discutir um pouquinho mais sobre esse assunto. O Schiller trouxe um elemento aqui que está presente, para quem está indo para a escola agora, para quem é professor que está chegando para dar aula, eu tenho certeza que é o maior desafio. O Schiller colocou o dedo na ferida. Como prender a atenção do aluno com tanta tecnologia, com tanta coisa hoje ao nosso redor? A escola mudou. Na época que nós íamos para a escola, e estou falando de todos nós aqui, grande parte da nossa audiência, não tinha celular, não tinha... Muitas vezes o computador estava começando ali para algumas gerações, era uma aula de informática onde você tinha... Hoje, tablet, computador, celular, eles fazem parte da rotina até mesmo das escolas públicas, porque os alunos das escolas públicas também têm aparelho celular, smartphone, estão conectados aí. Então, o Schiller trouxe a experiência dele de sala de aula, a gente discutiu muita sala de aula, né, nesse painel, para colocar aqui em discussão quais são os desafios, quais são as estratégias necessárias. E olha, não tem uma estratégia cabal ainda, ninguém achou o caminho das pedras, viu, Cláudio Humberto? Pois é exatamente isso, né? Mas é preciso, o desafio da educação é transformar toda essa parafernália aí eletrônica, né,
como instrumentos do aprendizado. E não fonte de distração não do ter aluno, medo né, disso. Cláudio? É isso aí. Até a gente essa é a confusão que acontece. A gente até muitas conversou sobre isso recentemente, né? Eu me lembro do período, não faz muito tempo, né? Em que máquina de calcular, máquina de somar, era um instrumento criminoso na sala de aula. Não pode. Não podia. Tem que aprender todas as operações de cabeça. Não sei. Rapaz, a máquina. E até hoje é o contrário, né? Virou um instrumento mesmo de facilitação do aprendizado. O desafio da educação é incorporar isso. O Schiller foi muito feliz na sua colocação. Sabe o que o Schiller contou, né, Thaís? Outro dia ele fez um simulado lá na classe e estava fazendo um levantamento para chegar a alguma conclusão. Aí um aluno levantou a mão e falou: professor, existe um aplicativo aqui no celular que faz tudo isso aí que nós estamos fazendo em 5 minutos. E aí o Schiller se rendeu ali ao aplicativo, falou, não, vamos utilizar então, traz aqui para a discussão. E aí conseguiram rapidamente chegar à conclusão que precisava naquela dinâmica. A única coisa que eu sinto um pouco de falta é que o culto à biblioteca, ele precisa continuar. Não aos livros. Os livros, eles também estão nos tablets, estão aí nos smartphones, mas você pegar o livro, você virar a página, isso é uma experiência que, na minha visão, assim, eu também sou professora, não substitui. Sempre que eu dou uma aula, agora não, porque agora eu estou aqui em Paris, eu parei, mas o livro era uma coisa absolutamente obrigatória em sala de aula, porque os meus mestres me ensinaram assim. Claro que eu sou de uma outra época, mas a gente não pode abandonar o famoso bom e velho livro. Ainda não está na hora de parar. O dia, sei lá, que tiver uma tecnologia que substitua essa atividade lúdica, né? De você ir na biblioteca, de você escolher o livro, de você abrir uma página, de você aprender, porque isso fixa o seu cérebro também e faz viajar na aventura do escritor, seja ficção ou não. Então, para mim, ainda é muito importante e o professor não pode perder esse foco. Olha,